Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Há diferenças muito grandes entre o cristianismo e o espiritismo. Tanto faz o espiritismo milenar quanto o espiritismo kardecista, que foi codificado no século XIX. As diferenças são muito grandes e por isso nós podemos afirmar com toda certeza, baseado em vasta documentação, que o espiritismo não é cristão. Ele não é cristão, tem o direito de seguir as suas bases filosóficas, usar até o nome de Jesus, e nós cristãos temos o direito e o compromisso perante Deus e perante a sociedade cristã de nós mantermos a integridade das Escrituras Sagradas, da soteriologia cristã, das bases da salvação cristã, enfim, as bases da doutrina cristã. Espiritismo é uma coisa, doutrina cristã é outra coisa diferente. Parece ser a mesma coisa, né? É muito diferente. Nós temos diversos pontos que marcam essas diferenças. Em primeiro lugar, eles se baseiam em um outro evangelho. Porém, nós cristãos estamos muito satisfeitos com o nosso evangelho tradicional, que é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escrito pelos profetas, pelos apóstolos, pelas revelações de Deus, etc. E o apóstolo Paulo diz que nós cristãos não podemos adotar nenhum outro evangelho. Ele diz na epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, quando ele adverte seriamente: mas mesmo que ainda um de nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue outro evangelho que vá além do que temos pregado, seja isso anátema, seja isso maldição, seja isso mentira, seja isso engano. Então, nós cristãos temos as Escrituras Sagradas como única regra de fé. E o Espiritismo se baseia em outro evangelho, um evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. A segunda diferença. As Escrituras Sagradas, elas são divinamente inspiradas. Elas têm a inspiração de Deus. Dezenas de homens escreveram as Escrituras Sagradas durante um prazo de 1000 e tantos anos e sob inspiração divina. E o Espiritismo kardecista, por exemplo, tem um evangelho inspirado por um homem e ainda diz ele com a ajuda de espíritos. Então nós não podemos aceitar uma coisa dessa. O próprio apóstolo Paulo, também na epístola aos Gálatas, ele nos adverte quanto ao conteúdo desses evangelhos. Ele diz que nós só devemos usar o evangelho revelado por Deus e que tenha as revelações de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 1 de Gálatas, versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, temos aí o segundo motivo. Além do Espiritismo utilizar um outro evangelho, usam esse outro evangelho escrito por homem e com a participação de espíritos. Então, nós não temos obrigação
de darmos nenhuma credibilidade, como afirma aqui 2 vezes o apóstolo Paulo. Um terceiro elemento extremamente importante, talvez seja aqui o primordial, é que nós somos salvos, nós somos reconciliados com Deus, nós temos a redenção por uma obra de eterna redenção. Eterna redenção que Jesus praticou na cruz em nosso favor, fazendo-se maldição por nós, derramando o seu sangue em holocausto perfeito a nosso favor. Mas o Espiritismo nega isso. Nós temos esse ensinamento na carta, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, nos versículos 13 e 14, quando o autor faz a comparação entre o sacrifício perfeito de Jesus e o sacrifício imperfeito e também temporário antigo dos judeus. Ele diz o seguinte: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a vossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ok. E outra coisa, corroborando também isso, essa eterna redenção, o apóstolo João, em sua primeira epístola, em 1 João, capítulo 1, versículo 7, ele diz: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. Essa é a nossa eterna redenção, que é a base do cristianismo, na morte e na ressurreição de Jesus. Mas o Espiritismo não leva em consideração isso, até mesmo escarnece muitas vezes e não acredita nessa obra eterna de redenção que nosso Senhor Jesus Cristo realizou na cruz. Então, assim, uma diferença diametralmente oposta. Quanto às Escrituras Sagradas, nós cristãos sabemos que as Escrituras Sagradas têm mais de 2000 anos e elas foram escritas por muitos homens em mais de 1600 anos. E elas têm muitos livros, cada livro com o seu componente, mas nós amamos as Escrituras Sagradas, respeitamos, reverenciamos e utilizamos ela como única regra de fé, como nossa única referência. E nós buscamos os ensinamentos das Escrituras Sagradas baseando em diversos fatos, utilizando as regras corretas de exegese e de hermenêutica, que leva em consideração fatores históricos, fatores arqueológicos, fatores culturais, as etnias, os hábitos e os costumes dos povos, né? Mas nós temos ela como única regra de fé. E nós cremos nela, porque nelas nós buscamos toda a informação necessária para o cristianismo, para a doutrina cristã. Porém, o Espiritismo não crê fielmente nas Escrituras Sagradas. Dizem que elas não são a vontade de Deus, e o próprio codificador diz que do Antigo Testamento só poderíamos aproveitar o Decálogo e do Novo Testamento apenas os ensinamentos morais de Jesus. Não. Ele tem um ponto de vista dele.
mas nós amamos toda a contextualidade das Escrituras Sagradas, e nós amamos não apenas os evangelhos, não. Nós amamos as profecias e os apóstolos, as epístolas, as cartas que têm um conteúdo doutrinário bastante grande. Então, nós temos nas Escrituras Sagradas a única regra de fé, e nós sabemos que elas merecem confiança. Jesus disse que elas merecem total confiança. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus, falando aos homens saduceus, disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, ele está dando crédito às Escrituras Sagradas e nunca fez nenhuma restrição às profecias, a nenhum livro da Bíblia. Uma outra passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, Jesus diz: são estas as palavras que eu disse estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo aquilo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Jesus, então, dando total e absoluta credibilidade às Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo também, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para repreender, para instruir e corrigir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para as boas obras. Então nós vemos assim que as Escrituras Sagradas, quando nós depositamos nela total e absoluta credibilidade, Jesus fez a mesma coisa e também o apóstolo Paulo fez a mesma coisa. Jesus nunca fez restrição às Escrituras Sagradas e deu a elas total e absoluta credibilidade, coisa que o Espiritismo não dá. Eles dizem que isso serve, mas isso não serve. Isso aqui é aceitável, mas aquilo outro não é aceitável. Isso não é conduta de um homem cristão. Então, cristianismo é uma coisa, espiritismo é outra coisa. Um outro exemplo, o Espírito Santo de Deus. O Espiritismo não aceita o Espírito Santo de Deus. Chega a dizer até coisas absurdas, como que os espíritos, o Espírito Santo são espíritos santos desencarnados e evoluídos. Nós até já fizemos um vídeo sobre isso para desmentir essa possibilidade. Para nós cristãos, e nós temos respaldo nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo de Deus é um Espírito único, é um Espírito puro, poderoso e soberano, que é o Espírito efetor da vontade de Deus Pai e da vontade de Jesus. E nós temos ele bastante explícito no Evangelho de João, no capítulo 14 e no capítulo 15, quando Jesus fala da promessa do Espírito Santo de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, melhor dizendo ainda, 17 e 26. Ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Jesus Cristo está falando que o Espírito Santo de Deus não é uma codificação, não é uma doutrina, é um Espírito que será enviado a nós por parte de Deus Pai e por parte dele, Jesus. E no versículo 17 ele diz que esse Espírito Santo
já estava capacitando os seus discípulos, quando ele diz no versículo 17: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E no versículo 15, versículo 26, novamente, Jesus falando que o Espírito Santo não é uma doutrina, não é uma codificação, é um Espírito. Ele diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, Espírito com E maiúsculo, para que dele procede, esse dará testemunho de mim. Muito bem. Então, o Espírito Santo é promessa de Deus Pai e Deus Filho, coisa que o Espiritismo não aceita, até mesmo escarnece disso, mas nós cristãos temos ele na mais alta respeitabilidade e reverência, porque ele é o Espírito efetor de todo o cristianismo na face da terra. É ele que nos capacita, nos fortalece, nos exorta, nos ensina e nos faz entender muitas coisas relacionadas às Escrituras Sagradas. E para nós terminarmos, nós temos uma afirmativa de Jesus que nós cristãos, nós adotamos integralmente, mas o Espiritismo não adota. Quando Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13: vós me chamais de mestre e de senhor, pois bem, eu sou. Jesus disse: eu sou mestre porque eu ensino. É o chamado didáscalos. O mestre, ele não exerce poder nenhum, ele apenas ensina, leciona. E Jesus disse: eu sou mestre porque eu ensino. Agora, eu sou também Senhor e soberano, o chamado Curios, porque eu exerço sobre vós poderes que somente o meu Espírito pode exercer, como convencer o homem da sua natureza pecaminosa, fazer o homem nascer do alto, nascer de Deus, fazer o homem ser, no caso, remido de seus pecados, ser justificado, ser reconciliado com Deus, receber o dom do Espírito Santo. Então, para nós cristãos, Jesus é mestre, soberano e senhor. Mestre, soberano e senhor. Mas para o Espiritismo, ele é apenas mestre. Ele não aparece, nem pode aparecer, porque ele foi destituído da sua condição de senhor e soberano. O codificador, usando não sei qual poder, não sei qual autoridade no céu ou na terra, resolveu destituir Jesus da sua condição de soberano e senhor, para tentar divulgar que a salvação não era por ato soberano de Jesus, mas seria apenas pelos ensinamentos de Jesus. Por isso, no Espiritismo, Jesus aparece apenas como mestre, mas para nós cristãos, ele é mestre e, acima de tudo, primordialmente, soberano e senhor, devido aos seus atos soberanos. Então, são essas as diferenças que deixam uma marcante diferença entre Espiritismo e cristianismo. O Espiritismo, portanto, não é cristão, porque ele não obedece a alguns princípios mínimos que são exigidos dentro da fé cristã, baseado nos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.